Olá! Afastados da família de origem, muitos menores são acolhidos por mães e pais provisórios hoje em Campinas. O programa chamado Família Acolhedora tem esse objetivo: cadastrar e capacitar famílias para receberem em suas casas, por um determinado tempo, crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, oferecendo amparo e continuidade de convivência. Este é o tema do programa Espaço Aberto de hoje, que vai ouvir a assistente social da iniciativa, que é executada pelo SAPECA, o Serviço de Acolhimento e Proteção Especial à Criança e ao Adolescente, a Maria Raquel Nascimento. A engenheira, que faz parte do projeto como mãe acolhedora, a Edna Regina Rodrigues, também está no nosso estúdio hoje. E a assistente social da Vara da Infância e da Juventude, Clarice Piazon Teixeira. Raquel, eu começo com você. A prioridade, então, para esse tipo de acolhimento é que a família sirva de modelo para a criança? Essa é a ideia? Na verdade, a família ela vai garantir para essa criança a convivência familiar e comunitária. É para que a criança, mesmo afastada da sua família de origem, ela possa continuar convivendo com esse modelo familiar. A ideia é que ela consiga, inclusive, continuar frequentando a mesma escola que estava, consiga ter uma vida normal como tinha antes. Sim, sim, inserida na comunidade. Em que momento, qual é a definição, qual é a escolha para que essas crianças e adolescentes entrem para o programa e sejam acolhidos? Na verdade, são vários fatores. Primeiro é a medida de proteção. A criança ela só vai para o acolhimento familiar depois de aplicada a medida de proteção pela Vara da Infância e da Juventude. Para poder fazer o acolhimento familiar, você precisa de uma família acolhedora, que é o nosso maior problema, a nossa maior questão. A gente tem uma demanda muito grande e tem um número de famílias acolhedoras pequeno, não atende toda a demanda. Clarice, em que momento entram esses casos de medida de proteção, em que as crianças precisam ser encaminhadas para alguma outra família? Sempre quando a criança ou o adolescente está em risco. O acolhimento, de qualquer forma, ele é a última medida que o juiz pode tomar, quando já tentaram todas as outras possibilidades para essa criança, então a família extensa dessa criança, se não der certo, aí é uma medida excepcional. Quais são as situações de risco que uma criança pode estar vivendo? Violência, negligência severa, abuso sexual, situação de rua, enfim, essas questões que colocam em risco mesmo a integridade da criança. E antes de partir para a questão da família acolhedora, quais são as alternativas que essa criança tem, já que a família acolhedora é a última delas? A última, na verdade, é a institucionalização, a instituição de acolhimento, né? Então, por ordem, primeiro é trabalhar... Os abrigos. Primeiro é tentar trabalhar essa família, ver possibilidades e, enfim, como essa família pode se estruturar para continuar com essa criança. Se não foi possível, tentar a família extensa, então avós, tios, pessoas da família mesmo. Se não for possível, daí a família acolhedora, né, e instituições de acolhimento. E quem vê essas vagas e tudo mais é a prefeitura. Existem familiares de crianças e adolescentes que estão nessas condições que se negam a acolher a criança? Sim, cada caso é um caso, né? Existem crianças e adolescentes, existem grupo de irmãos, então existe uma dificuldade, às vezes, quando a família está numa situação de vulnerabilidade, quando a família está numa situação de desorganização, que não consegue acolher uma criança realmente, né? E não consegue, muitas vezes, dar conta da demanda dessa criança, né? E adolescente. Agora, Raquel, as crianças, por exemplo, existem algumas mães que já no hospital decidem por não ficar com a criança. E muitas delas, às vezes, até usuárias de drogas que não têm condição nenhuma, nem emocional, nem física, de cuidar daquela criança. Essas crianças são encaminhadas para a família acolhedora ou antes elas passam por todo esse processo na Vara da Infância e da Juventude? Quando é o caso de medida de proteção acontecer já na maternidade, né, logo após o parto, são esses casos mesmo que você mencionou. São mães em situação de rua, são mães usuárias de drogas, mas na maioria elas não abrem mão da criança. Na verdade, é feita uma avaliação pelo Serviço Social das maternidades e então é solicitada essa medida para a Vara da Infância.
as mães que já abrem mão dos seus filhos na maternidade, essas crianças aí são colocadas diretamente em famílias substitutas. Aí não tem a necessidade de passar pelo serviço de acolhimento. Família substituta é adoção. Adoção. Isso, adoção. Existem muitos casos de crianças acho que a Clarice teria mais É. condições de responder. Não são muitos, né? Mas existe. Eu diria assim, não existe uma média, mas eu acredito que aproximadamente uns 12 a 20 casos por ano em Campinas, né? E aí essas crianças que a mãe já abre mão da maternidade, né? do pátrio poder, ela já vai encaminhada para adoção já destituída, já com possibilidade de ser adotada. Não é preciso abrir um processo de destituição para retirar da mãe o poder dela. Agora, o Família Acolhedora, ele veio como uma medida que não é exclusiva da cidade de Campinas, mas quando chegou em Campinas para a Vara da Infância e da Juventude, ele veio como uma alternativa ou como uma solução para a questão dessas crianças que, em última medida, não tem como para onde ir e não desejam, ou a ideia não é que elas sejam encaminhadas para um abrigo? Quando essa ideia de família acolhedora surgiu, eu acredito que tentando evitar uma institucionalização da criança, porque uma criança institucionalizada, ela tem várias demandas que não são supridas, como um carinho especial, uma atenção especial, uma individualidade, privacidade, né? Numa instituição, você tem que conviver com tudo, dividir tudo e não tem um lar, uma casa, um modelo de família, né? Com pai ou mãe ou os dois, né? Agora a gente está falando de um modelo de Posso família. só complementar? Pode, claro, por favor. Rafaela? O SAPECA, na verdade, ele surgiu em 97. Então, na ocasião, o acolhimento familiar ele não era uma política pública, né? Por isso que ele surgiu como uma alternativa ao abrigamento. E aí, de 97 para cá, a gente veio nessa luta de difusão mesmo da proposta, né, de disseminação da proposta, e tentando mudar um pouquinho essa mentalidade de que só a família só entra nessa proposta se for para adotar, né? Então, a gente disseminou essa coisa da proposta do acolhimento familiar. E aí, a partir de 2009, é que o acolhimento familiar ele passou a ser uma política pública. Então, Campinas já tinha esse serviço desde 97, uma iniciativa dos profissionais da Secretaria da Assistência de Campinas, e depois, em 2009, passou a ser uma política pública. Agora a gente está falando da questão do modelo, né? Dessa criança não deixar de ter a convivência familiar, mas na maior parte das vezes, se ela chegou a ser encaminhada para um serviço como esse, é sinal que faltava modelo para ela já na casa em que ela nasceu, né? Geralmente pais com problemas, usuários de drogas, de álcool ou em qualquer outro tipo de situação. Ficou em algum momento comprovado para vocês, com a ajuda de psicólogos ou da equipe que trabalha de envolvimento nesse projeto, que a criança não sente digamos assim, esse drama? Ela saiu de uma família complicada, passou a viver numa família mais estruturada, que desse a ela toda a condição física, emocional e financeira dela continuar vivendo, e em algum momento ela vai sair dessa família de novo e vai voltar para a família supostamente desestruturada que ela tinha. Como que é esse processo todo? A criança, muitas vezes ela não tem consciência de que ela está sendo violada de alguma forma. Né? E o modelo de família, como você cita, na verdade é um modelo que ela conhece. Então, muitas vezes, ela não tem essa consciência da violação. E, para ela, aquela é a família dela. E quem aplica a medida para protegê-la, né, é a Vara da Infância e os outros serviços que estão envolvidos no atendimento. Agora, a criança, ela sempre tem como ideal voltar para a família dela. Né? Então, essa ideia que a gente tem de que a criança sai da família dela e vai conhecer uma família que lhe ofereça melhores condições, né, vamos dizer assim, e que ela depois tem alguma resistência em retornar para a família dela, não é muito a realidade. Né? Quando a gente consegue fazer esse retorno para a família de origem, e depois a gente faz ainda um acompanhamento posterior a esse retorno por 2 anos, antes até eram 5 anos que a gente fazia isso, a gente não percebeu, em nenhum dos casos,
esse desejo da criança permanecer na família acolhedora ao invés de retornar para a sua. O problema é que, em muitos casos, esse retorno não é possível. Então, aí sim você trabalha com a criança essa questão dela se desligar, de fato, da família dela de origem e ir, depois de uma destituição, né, do poder familiar, para uma adoção. E aí ela passa para uma entidade, então, para um abrigo, Não, até que ela seja adotada, ou ela já é diretamente encaminhada para a adoção? Ela pode aguardar a adoção, todo o processo de destituição, até a transferência para a família adotante na própria família acolhedora. Agora, Edna, na prática, a gente abriu o programa com a Raquel falando que a maior dificuldade do programa foi encontrar famílias que estivessem dispostas a passar por esse processo. Como é na prática? Qual que é a responsabilidade para você de cuidar da vida afetiva, da vida emocional e da vida moral de uma criança e um adolescente que saíram aí das suas próprias casas? Olha, eu acho que a responsabilidade é a mesma de quem tem um filho mesmo, né? Porque, apesar de eu não ser mãe de nenhuma outra criança, o amor ele surge igual, a responsabilidade acho que até muitas vezes maior, porque a gente tem assim a noção de que não é nosso. Então, assim, e como a gente sente que essa criança, ela já veio de um processo de dificuldade, né, esse tipo de coisa, a gente quer dar talvez até o melhor para ela. Então, a gente muitas vezes até é orientada. Olha, né, quanto à educação, quanto ao amor, a gente às vezes, assim, fecha, né, totalmente. A gente vira uma super mãe. Comigo, pelo menos, foi assim. Né? Então, eu acho, assim, que não tem essa diferença, eu não senti isso, assim, eu amei, eu chorei, eu me responsabilizei, é como se fosse meu, né? Sempre com a consciência de que eles vão embora, né? Eu acho, assim, que sempre quando eu falo sobre isso, né, com as pessoas às quais eu convivo, vem sempre assim, mas como que é o desligamento? Ele é difícil, mas a gente tem um suporte tão bom dentro do Sapeca, né, que a gente vai sofrer, a gente vai chorar, mas a gente tem a consciência de que eles têm que seguir a vidinha deles. E eles, no meu caso, como eu acompanhei, né, as crianças, depois acompanhei, assim, fiquei sabendo, né, eles vão embora numa boa. Né, eles siguem a vidinha deles, muitas pessoas falam assim, mas eles vão sofrer porque eles já acostumaram a ter uma família ali, por que não continua? Agora vão ter que começar de novo. Realmente, eles vão começar de novo, mas eles se adaptam rapidamente. Assim, é impressionante e eu vivenciei isso. É recíproco isso por conta da criança? Você fala que abraça como se fosse uma mãe e incorpora esse momento. Eles incorporam tanto quanto? Eles se comportam como filhos, se obedecem como filhos? Como que é essa questão da rotina? Eu sempre, né, estive com bebês, né? E eles cresceram eu fiquei até com criança de 2 aninhos. É emocionante, assim. Você chegou a receber bebês na sua casa? Os meus chegaram com 8 meses, 9 meses, então, assim, bebês. E até tem uma diferença, assim, né, do último com os outros que já estavam há algum tempo na instituição, no abrigo. Quem está no abrigo, então você percebe, assim, eles têm uma carência muito grande. Então, assim, do jeito que você pega, eles vêm, sabe? Eles te amam, você percebe, assim... no mesmo momento, né? Então tem o abraço, tem o beijo, tem aquela primeira fala, né, do mamãe, que é uma coisa assim mais emocionante da gente. Ou seja, eles incorporam sim, né? E o que eu mais percebo é assim, tendo amor, né, para eles assim é o mais importante, né? É mais importante que tudo. Então assim, deu amor, eles vão te retribuir da mesma forma. Agora você é uma mãe acolhedora solteira, né? Solteira. Você já pensou em ser mãe? Já pensei, já dispensei, já pensei de novo, né? Digamos que está sendo uma prática para você esse período. Está sendo uma prática, mas assim, eu nesse momento estou pensando novamente em ser mãe, mas jamais em deixar o programa. Em que momento você decidiu que tinha espaço na sua vida para ser uma mãe acolhedora? No momento que eu ouvi falar do programa. Quando eu ouvi, eu falei assim, achei uma forma muito bacana de ajudar, de viver isso, né? E eu resolvi, e eu acho que eu tinha essa estrutura, né? Porque acho que eu sofro, mas eu sou muito prática, né? Eu sei que eu tenho que devolver, né? E falei, então acho que isso
A hora que eu ouvi falar, que eu conheci um pouco, fui lá, busquei, eu tinha certeza que era isso. Raquel, tem muitos pais solteiros que participam do programa? Nesse momento, a Edna. Mas a gente já teve outros, sim, em outros momentos, outros pais. Na verdade, não existe... as pessoas, quando ouvem falar do acolhimento familiar, pensam logo no modelo de família, papai, né? mamãe, precisa ter, né? Precisa ser casado, precisa... E, na verdade, não. Assim como as crianças, elas vêm de diversos arranjos familiares, as famílias que acolhem também, elas podem ter os mais variados arranjos. Né? Então, o que vai contar para o serviço é o potencial que essa pessoa, essa família tem de cuidar e de proteger a criança. Né? Então, assim, que formato vem essa família, não tem problema. O potencial mesmo de cuidado e de proteção é que vai contar. E como que é feita essa análise de potencial? Nós temos um processinho aí de formação, né, de família acolhedora. Então, você tem desde um contato inicial, que normalmente é via telefone, depois a gente tem encontros que a gente chama de reunião informativa, onde as pessoas vão até a sede do serviço, conhecem o espaço e ouvem um pouquinho a respeito do serviço. Depois nós temos um momento de cadastro, que aí é individual, é feito na casa da família interessada. Depois nós temos encontros grupais, em número de 6 encontros em média, com temas pertinentes ao acolhimento. Legislação, então que legislação é essa, né, que garante à família desempenhar esse papel? A gente fala um pouquinho sobre família e esses arranjos, sobre violência doméstica contra a criança e o adolescente. A gente sempre leva alguma família que já acolhe, né, a Edna já participou, podendo fazer depoimentos para esse grupo informação. Então são temas pertinentes ao acolhimento. Passada essa fase, tanto a família pode dar retorno para a gente se era isso mesmo que ela pensava, e a gente também tem esse momento de poder conhecer a família de maneira geral, né, e aprofundar um pouquinho esse conhecimento. Existe uma visitação que é feita na residência? Existe sim. É feito, é um momento de vai e volta. Então você tem um momento que é na sede do serviço, você tem momentos que é na casa da família candidata. Você tem momentos que é de forma individual, você tem momentos que é de forma grupal. Tá certo. E Clarice, para a gente partir para o encerramento desse primeiro bloco, em que momento foi observado, com a modernidade e toda a mudança que a sociedade sofreu ao longo do tempo, que não se era mais necessário dizer que um modelo de família era constituído de pai, mãe e irmãos? Que hoje uma mãe solteira como a Edna ou qualquer outro caso tenha tanta capacidade de criar, educar e manter essa criança pelo pouco tempo que ela fica, né, de 6 meses a 2 anos, né, sem ter essa necessidade dessa estrutura, dessa predisposta aí de pai, mãe. Eu acho que não tem um momento específico que isso acontece, né? A vida, o cotidiano, o mundo foi evoluindo e foi mudando, e com as nossas experiências, né? De perceber que muitas mães dão conta sozinhas, muitos pais dão conta sozinhos e novos arranjos também familiares que não é aquele tradicional e que muitas vezes o tradicional pode não funcionar, né? Então eu acho que é a evolução do mundo, né? O que a gente tem visto por aí, e acaba que a lei ou até os artigos e tudo mais vem depois, diante da realidade que a gente percebe, né? Nós estamos no programa Espaço Aberto, vamos a um breve intervalo, voltamos em instantes. Até já! Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é,
Quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, hoje discutindo a questão do programa Família Acolhedora na cidade de Campinas. A gente estava conversando no último bloco sobre essa questão da estrutura para se receber as crianças do Família Acolhedora. Edna, quais foram as inseguranças que você teve quando se viu com a criança pela primeira vez dentro de casa? Bem, eu acho que igual a de qualquer mãe de primeira viagem, né? Primeiro a estrutura, né? Eu fiquei muito preocupada, como eu sou sozinha e eu trabalho o dia todo, né? Tanto é que a minha primeira preocupação foi até no início, quando eu fui pro serviço, né? Que eu me sentia assim, a diferente, né? Porque todo mundo, como a gente estava falando, era papai, mamãe, irmão. Falei, eu posso, né? Sozinha, né? Ser uma família acolhedora, né? E aí eu percebi que eu podia. E em casa também eu tinha esse receio, né, que eu não daria conta, né, que eu não conseguiria passar todas as referências, né, de pai, mãe, de família. E eu percebi que eu dava conta, sim. E eu dei conta e tudo bem, os meus bebês vão para a escola, né, como qualquer família moderna hoje. Fica o dia na escola, à tarde eu saio do trabalho, pego, venho para casa normal, né, a gente fica junto o tempo que dá. E a gente construiu isso dessa forma. Então, no início, a gente tem medo, sim. Mas no segundo, no terceiro, a gente já está, assim, tirando de letra, craque, já está craque. A estrutura física, quando você soube que o primeiro acolhimento que você faria seria de um bebê de 8 meses, você comprou berço, como que você estruturou isso tudo para receber essa criança na sua casa? Eu já no cursinho lá, né, eu já estruturei. Eu sabia que eu queria um bebê, né, eu não tinha preferência para menino ou menina, eu construí um quarto realmente para receber essas crianças. Então tem berço, armário, construí o quartinho completo de um bebê. Apesar de você ser uma mãe acolhedora solteira, como que a sua família encarou esse processo? Então, na verdade, antes até, né, disso eu os consultei, né, na verdade, né, informei, né, que eu iria fazer isso. Tanto eles quanto toda a minha rede de amigos, pessoal do trabalho, você é louca, né? Porque é uma coisa assim, né? E até hoje as pessoas que acabam, né, primeiro ouvindo, quem é esse bebê, o vizinho, não sei o quê, né, no prédio, porque se preocupa, né? As pessoas se preocupam com a origem, né? De onde vem essa criança? O que essa criança passou? Quando ela fizer um ano, ela vai se rebelar, ela vai destruir minha casa, ela vai me agredir. Se tem uma imagem a respeito da adoção que se deve ter mais difícil ainda com relação ao acolhimento, né? As pessoas, inclusive, elas falam assim, eu acho que talvez até com os maiorzinhos, né? Vem com uma carga, né? Não sei o quê, né? Mas a gente tem, dentro de famílias biológicas, também tem crianças que se rebelam, né? Então eu acho assim que já não cola esse tipo de argumento, né? Então assim, as pessoas sempre usam esse argumento, né? Não, eu não posso fazer parte disso porque eu não sei de onde vem essa criança, qual que é a origem. E eu acho que para os adolescentes mais ainda, né? Porque vão dar trabalho, eu não sei o que vai ser. Mas eu acho que a gente constrói, né? E o que a gente fala, é um Kinder Ovo mesmo, né, gente? Independente de ser adoção, acolhimento, biológico, cada criança vai ser alguma coisa ali que não está determinado, né? Na escolha, eu não consigo ir lá, não é uma prateleira, eu falo, não, olha, eu quero assim, assim, assim e que tenha isso, isso e isso, né? A gente vai descobrir no dia a dia mesmo, não tem jeito. Agora, Raquel, as pessoas têm algumas preferências quando optam pela adoção, né? Elas devem escolher a idade da criança, a cor da criança. Ainda existe esse critério para adoção e ele é aplicado para o acolhimento? A pessoa pode determinar, eu só aceito se for um bebê. Existem critérios para isso? Então, na verdade, não é um perfil que a família vai traçar e a gente vai atender. O que é feito, isso desde o início desses encontros de formação, é a gente tentar ver que criança aquela família consegue acolher melhor.
Então, às vezes, é uma questão de adequação. Então, a família tem lá um filho, menino, e a criança acolhida vai ficar no mesmo quarto. E, então eu prefiro que também esteja numa idade escolar, como a do meu filho. E aí a gente, né, faz as coisas acontecerem de maneira mais tranquila. Então, tem essa coisa da gente dizer a idade ou o sexo para adequar e para facilitar esse acolhimento, mas não que a família acolhedora ela tenha exigências, né, de que seja menino ou menina, que seja de coloração tal, de pele tal, de cabelo tal, não funciona como um perfil para adoção. Né? Clarice, existe devolução na adoção? No caso da adoção? Existe, infelizmente. Não são muitos casos, porque aqui em Campinas as adoções, principalmente tardias, que a gente chama, é um acompanhamento bem longo que é feito com a psicologia e o serviço social do setor. Então, a gente sempre tenta evitar ao máximo e trabalhar as questões antes que elas explodam, né? Assim, e que daí a família não se vê mais na condição de cuidar das demandas. E só complementando o que estava se questionando sobre o perfil, na adoção já se tem um perfil, né? Que a pessoa coloca qual a idade, se tem restrição para sexo ou raça, enfim. Todas essas questões. Raquel, no caso do programa Família Acolhedora, alguma família não se adaptou ao processo e entrou em contato com o SAPEC e disse socorro, não está dando certo? A gente já teve, ao longo desses anos todos, né, desde 97 até aqui, a gente já teve um pouquinho de tudo, né, a gente costuma brincar. Então, a gente já teve, sim, crianças que não se adaptaram àquela família, a gente já teve famílias que tiveram dificuldades em continuar com o acolhimento de determinada criança, mas acho que são questões, um número muito pequeno, e a gente sempre conseguiu fazer essa readequação dentro do próprio serviço, né, contando com outra família acolhedora que pudesse estar mais próximo do perfil daquela criança, se adequasse melhor. A gente sempre conseguiu, de alguma forma, resolver. Mas são famílias, né? Então que se desentendem entre si, quanto mais com e às vezes a família ela diferentes. começa a acolher, ela está numa situação, às vezes acontece alguma questão de falecimento, como a gente já teve, aí você tem que readequar. Então eu acho que é uma situação normal. A maior quantidade de casos de não adaptação está ligada à questão da idade da criança, porque uma criança que, no caso da Edna, recebeu um bebê de 8 meses, muito dificilmente esse bebê não vai se adaptar a uma rotina que ele anda. Um bebê ainda não tem essa capacidade de dizer, não gostei da Edna. Mas existem casos dentro do Família Acolhedora de crianças que não se adaptaram mais por conta da idade mesmo. Já de uma certa de entendimento, não, de fase, a gente já teve adolescentes que chegou para a gente com 15 anos, 16 anos, né, ficou o período de acolhimento, retornou para a família. A gente já teve meninos com 9, com 12, e não foram esses exatamente os que tiveram problema de adaptação, né? Mas é claro, para cada faixa você tem uma demanda da criança que a família né, precisa acolher. Então, eu acho que o bebê ele tem uma demanda maior de dependência e de cuidado, e a criança um pouco maior ela já tem determinados enfrentamentos que a família precisa estar preparada, né, e precisa ser orientada e acompanhada para poder conseguir lidar. Né? Então, mas como qualquer outra família, é claro que você acolher um adolescente, ele vem com muito mais questões, né? E aí você tem que tratar de uma outra maneira, né? De uma outra forma, que você consiga ir limpando essas questões para que a coisa não chegue no momento de conflito e que você diga, então não tem mais como ficar acolhido. Então acho que o cuidado tem que ser durante todo o tempo e com qualquer idade. Né? Então, os bebês têm uma especificidade, né? Os pré-adolescentes, outros adolescentes, outra. Então, acho que a gente tem que sempre estar cuidando muito perto, né? Muito de perto disso tudo. Agora, toda essa bagagem, experiência que o SAPECA tem para administrar a família acolhedora, vem já de uma experiência anterior que o SAPECA tem com outros serviços de acolhimento? Da onde surgiu toda essa capacidade de administrar? O SAPECA já tem outros já funcionavam antes de 97, quando vocês começaram a trabalhar com essa questão de acolhimento. Já
já se fazia esse tipo de trabalho antes? Que outros braços o SAPEC abrange no que diz respeito ao acolhimento? Então, na realidade, quando se pensou o serviço de acolhimento para Campinas, lá em 97, foi pensado pelos profissionais que trabalhavam no abrigo municipal, né, já com essa preocupação com a convivência familiar, né, e um trabalho mais estreito com a família. Na época, buscou-se a experiência de São Bernardo do Campo, que tinha a SOBEM, que era um serviço de acolhimento, mas que hoje, há muito tempo, ele já fechou. E um serviço da Argentina, a Fundação Emanuel, que também fazia o acolhimento familiar e faz, aliás, até hoje. E foram desses dois serviços, né, que a gente teve a oportunidade de ir conhecer também, né? A gente teve a oportunidade de receber o pessoal da Fundação Emanuel aqui em Campinas e dessa experiência também com o abrigo municipal. Então, o que foi avaliado como necessário, né, para que as crianças pudessem ter outras experiências. Então, acho que juntou um pouco dessas coisas e a gente veio, a princípio, muito sozinhos, né, e fazendo tentativas mesmo. Então, algumas coisas funcionavam, outras não. A gente, ao longo desse tempo todo, a gente também não tinha uma legislação, né, que pudesse fundamentar nosso trabalho. Era um pouca teoria que você também conseguia encontrar. Então, a gente veio mesmo, assim, nas tentativas e sempre buscando, né. A Jane, que hoje ela é a nossa secretária, ela foi coordenadora do SAPECA por muito tempo, ela buscou fora também, na experiência do foster care, que é americano, né, e alguns países da Europa, que tem o acolhimento já mais ativo e mais atuante, até por conta da Segunda Guerra Mundial, que foi onde deu o boom do acolhimento fora do país. Buscou parceiros, buscou experiência, buscou trazer essas pessoas para a gente poder conversar. Então, acho que vem disso tudo, né? Hoje a gente tem uma metodologia própria, até anterior à legislação, né, que tornou política pública o acolhimento familiar. A gente tem uma metodologia, a gente já conseguiu escrever algumas coisas, né, já conseguiu fazer um pouquinho de teoria também. Então, é disso. Hoje o número de crianças e adolescentes acolhidos por famílias ainda é muito baixo comparado ao universo todo que o Brasil atinge, né? São cerca de 730 crianças e adolescentes para 45 mil meninas e meninos abrigados, de acordo com o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos, que é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. O estado do Paraná e do Rio de Janeiro concentram o maior número de acolhidos por famílias, com 202 e 206 crianças, respectivamente. Clarice, por que esse número de Campinas e da região de São Paulo ainda é tão pequeno de acolhimento? Eu acredito que, assim, com a lei agora que realmente colocou uma opção como um programa, né, real, e vamos ter um aumento disso, né? Eu acredito que no município de Campinas, talvez a gente esteja... a Raquel vai poder falar melhor, mas a gente esteja precisando de mais famílias que se disponham a acolher essas crianças. Uma questão da idade também, né? Para a gente ampliar a idade, não acolher só bebês, né? Não pensar nesse perfil de criança tão restrito, né? Mas eu acredito que assim, vai haver um crescimento, né, dessa modalidade por ser importante para a criança. Agora, em 2012, a Prefeitura Municipal de Campinas lançou uma campanha publicitária para aumentar a capacidade do acolhimento, né? Na época, o juiz da Vara da Infância e da Juventude, que até então era o Richard Paikin, ele afirmou que Campinas, naquela época, em 2012, usava só 30% da sua capacidade e que ele acreditava aí que o objetivo era alcançar 100%. Nessa mesma época, a Câmara Municipal de Campinas, através de uma lei do Executivo da Prefeitura Municipal, regulamentou a questão do serviço de acolhimento, né? O número da lei é 14.253. Ela reafirma, então, a questão da reconstrução de vínculos familiares e de romper o ciclo de violência e de violação dos direitos dessas famílias. Essa mesma lei que regulamentou isso tudo, regulamentou também a questão do valor de uma bolsa auxílio. É isso, Raquel, as pessoas que decidem optar por participar do programa Família Acolhedora têm direito a uma bolsa auxílio para manter essas crianças durante esse tempo determinado, é isso?
O próprio SAPECA, desde 97, quando ele foi criado, ele já previa essa bolsa auxílio. Iniciou, então, lá em 97, o pagamento de um salário mínimo e depois, a partir da lei municipal, passou a ser a unidade fiscal do município. Esse subsídio, ele é pago à família acolhedora, mas para custear a criança acolhida. O valor que eu obtive ali na lei é R$ 272, é isso? Não, 272 o FIX. O FIX. Né, que é a unidade fiscal de Campinas. Que equivale a um salário mínimo. É um pouquinho mais. Um pouquinho mais que um salário mínimo. Esse valor, Edna, na prática, é suficiente para manter a criança por esse tempo? Olha, eu sinceramente não sei. Porque eu nunca pensei no acolhimento com relação à bolsa, né? Nunca foi assim. Depende da criança, depende da demanda, né? Depende, eu acho que, da estrutura de cada família, né? Então, cada um tem uma forma de educar. Eu, no meu caso, eu deixo a criança numa escola particular. Então, quer dizer, com isso já não é suficiente, né? Nem para a escola. Nem para a escola. Né? Mas depende da criança, ela é uma criança, e normalmente os bebês, como vêm de mães usuárias de drogas, eles são bem doentinhos, principalmente no início ali. Então, eles demandam também um cuidado maior. Médico, remédios, esse tipo, fisioterapia, esse tipo de coisa, né? Então, acho que vai depender muito da criança, né? E da família, da forma como que a família vive, né? Então, é individual de cada família acolhedora e de cada criança. Tem criança que vai para uma escola pública, que ela já é grandinha, já estava acostumada com isso. Então, quer dizer, acho que depende de cada núcleo. Clarissa, essa informação da Edna significa que, além de ter uma predisposição para receber aquela criança de forma emocional, é preciso recurso também. Isso indica, por outro lado, também que as famílias com mais recursos são as que têm mais tendência a participar do programa ou não necessariamente? Não necessariamente. O que a gente tem percebido no setor de adoção da Vara da Infância é que famílias de todos os níveis sociais têm procurado a adoção, né? E assim, não existe, a lei é bem clara de que nenhuma situação social é um motivo para você retirar uma criança de uma família. Então, mesmo que a família não tenha uma renda muito boa, que não tenha condições de colocar numa escola particular ou assim, outras demandas, tratar de forma particular, que se trate como se fosse o seu filho também, porque a gente tem muitas crianças que vão para a escola pública e tudo mais. É claro que você vai tratar a criança da melhor forma que a sua família tem condições de se organizar e o que é possível dar para aquela criança. Mas como mesmo a Edna disse, o mais importante é dar amor, né, para a criança. Raquel, as crianças que tenham necessidades especiais, tem uma possibilidade de um recurso maior? Como que funciona? Tem uma regra para isso? Existe. Se a criança ela tem uma demanda, né, de saúde, uma coisa que vá necessitar, né, de uma despesa maior, a gente pode sim fazer uma solicitação, né, para a gestão e encaminhar a solicitação de um pagamento maior do subsídio, ao invés de ser o valor de 272 o FIX. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto,
hoje discutindo a questão da família acolhedora na cidade de Campinas. No último bloco a gente falava sobre os critérios para as famílias receberem, né? Continuamos falando a respeito dos critérios para as famílias receberem. Raquel, existe uma idade, a gente falou aí da experiência da Edna, que adotou bebês, mas não que acolheu bebês, mas não necessariamente são só bebês que participam do programa. Existe uma idade maior aí de crianças e adolescentes que se envolvem. Qual que é a idade para participar desse programa? Na verdade, o serviço atende crianças e adolescentes. Então, é de 0 a 18 anos incompletos. Então, no caso da Edna, ela teve a experiência dos acolhimentos com bebês, mas a gente atende a toda faixa etária, de 0 a 18 incompletos. E a melhor parte da organização do programa é exatamente essa, né, Edna? É saber encaixar exatamente em que família, em que estrutura cada criança. No caso da Edna, é claro que ela concluiu, depois de tudo que ela aprendeu e viu ali, que o ideal para ela seria o acolhimento do bebê. Mas existem famílias que optam e preferem acolher os adolescentes. Sim, nós temos uma família em particular que já está com a gente há 14 anos, né? E eles, assim, especialistas em acolher meninos, porque eles também têm filhos, são homens, e adolescentes. Né? Então, assim, toda vez que tem uma demanda, né, para essa faixa etária, a gente sempre pensa nessa família em particular. Os filhos adolescentes se adaptam com facilidade a essa chegada de uma nova pessoa na família? Eu acho que vai desde da fase que a gente já comentou, quando a família ela se candidata a ser acolhedora. O resto, a família toda já está predisposta a fazer. Tem que ser a família toda, processo. Né? Então, por isso que todo o trabalho durante esse período é feito com aquele grupo familiar, inclusive os filhos, né, crianças e adolescentes. Agora, Clarice, para a gente deixar bem claro para quem está assistindo, entender o que é exatamente o programa Família Acolhedora, qual que é a diferença exata entre a adoção e o acolhimento? Então, a adoção é quando a criança já está destituída do poder familiar e a vara da infância vai entrar em contato. Então, a gente tem toda uma lista de pessoas cadastradas e essa pessoa vai acolher a criança ou o adolescente como filho e para sempre. Então, vai ser feita uma nova certidão de nascimento para essa criança depois da adoção, com o nome dos pais, os pais adotantes. Né? E a família acolhedora, no caso, é por um período específico, que assim, não tem um prazo definido, mas é um período específico. Você vai ficar com a criança até que a situação dela jurídica, ou ela retorne para a família de origem, ou ela vá para uma adoção. Agora, Raquel, não tem um período pré-determinado, mas a média é de 6 meses a 2 anos, é isso? Então, na verdade, a lei fala em até 2 anos. Né? Mas assim, o serviço ele sempre pretende resolver a situação da criança dentro da maior brevidade possível, mas a lei diz até 2 anos. Agora a gente está discutindo essa questão de adoção versus acolhimento e a preocupação psicológica que se tem com isso. Acho que ficou clara a teoria da diferença entre adoção e acolhimento. E a Edna falou um pouco da prática, de como funciona isso, mas como as famílias, existe todo um apoio, uma estrutura psicológica do SAPECA para as crianças, para as famílias não confundirem que aquele momento é temporário com uma possibilidade de ficar com aquela criança ou aquele adolescente para o resto da vida? A partir do momento que a família ela passou por aquele período de formação e passou a ser acolhedora, ela participa de 2 reuniões mensais no serviço. A primeira reunião a gente vai sempre tratar da gestão do serviço. Então, tudo que tem de funcionamento do serviço, de legislação, de temas que são pertinentes ao acolhimento, a gente vai tratar nessa reunião. E uma outra que a gente chama de acolhimento. Então, todas as famílias participam e aí a gente vai tratar só da questão do acolhimento. Essa proposta de trazer a família acolhedora, todas as crianças acolhidas e as crianças das famílias acolhedoras para o serviço 2 vezes no mês, minimamente, né, que esse é o programa. Depois elas vão em outros momentos, para atendimento, para visitas, mas esses 2 já é estabelecido. Para a gente poder sempre estreitar com a família acolhedora e com as crianças acolhidas e famílias acolhedoras, essa proposta. Né? A gente está sempre lembrando, né, que elas pertencem a um serviço, o acolhimento ele é uma coisa temporária, ele tem começo, tem meio e tem fim. E ainda que a criança vá para a adoção,
quem faz a adoção é o setor de adoção da Vara da Infância e da Juventude, com cadastro próprio, né? Então nunca... Um programa independe do outro, né? Agora, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, hoje existem 102 serviços de acolhimento familiar em 283 municípios do país. Além do Família Acolhedora, o SAPECA tem outro programa de acolhimento familiar? Em Campinas são 2 serviços de acolhimento familiar. O SAPECA, que ele é da Prefeitura Municipal, está lotado na Secretaria da Assistência, e o Conviver. O Conviver ele é desenvolvido pela Guardinha, pela Associação de Educação Homem do Amanhã, é uma ONG. O Conviver existe desde 2006. É o mesmo estilo de programa de acolhimento? Hoje, todos os serviços de acolhimento eles têm que funcionar dentro do que traz as orientações técnicas, dentro da legislação. Então, funciona da mesma maneira. Agora, Clarice, existe algum estudo da Vara da Infância e da Juventude para substituir integralmente a saída das crianças, a frequência das crianças nos abrigos para famílias acolhedoras? Existe a possibilidade de não se ter mais abrigos? Eu acredito que talvez haja uma evolução para se diminuir, né, essa realidade. Agora, se um dia vai acabar, né, porque hoje em dia a gente tem vários abrigos em Campinas com muitas crianças que eu acredito que, por enquanto, isso ainda não é possível, mas talvez seja uma evolução. Mas é um ideal? Se ter mais abrigos? Eu não sei se seria seria o ideal você acabar com abrigos. Eu acho que sempre precisa existir várias possibilidades de acolhimento. Então, hoje Campinas conta com abrigo institucional, no modelo 20 crianças, 25 crianças, conta com casas-lares, que são casas, né, que estão inseridas na comunidade e que acolhem 9 crianças. Então, acho que hoje a gente está procurando diversificar, né, essa oferta, né, de serviços. Então, eu acho que isso é o interessante, porque né, você poder ter essa... Porque você tem uma discussão complexa, né? Porque a função do Estado é proteger a criança, né? Isso envolve aí a questão da Vara da Infância e da Juventude. Sim. Mas, por outro lado, de uma forma ou de outra, o Estado acaba violando o direito que essa criança tem de conviver com a família. Então, é meio complexo decidir qual que é a melhor opção, né? Eu acredito que, como eu já disse, cada caso é um caso. Existem crianças que se adaptam melhor numa instituição de acolhimento, existem crianças que se adaptam melhor em uma família acolhedora. Então, como a Raquel disse, ter várias opções é o ideal, né? Para a gente saber como lidar com cada demanda de cada criança especificamente. E você pensar, por exemplo, num grupo de irmãos muito grandes, assim, você não tem uma família acolhedora que consiga fazer esse acolhimento. Então, dentro do que a gente tem de experiência, assim, até 3 irmãos você consegue que funcione bem. Um grupo de 5 já fica mais difícil. Então, aí você poderia ter a colocação em casas-lares, né, ou na própria instituição de abrigo, mesmo no modelo de 20, 25 crianças. Agora, quando vai chegando o final do prazo em que a criança deve ficar dentro daquela família acolhedora, como que é o processo na prática, Edna, de terminar esse processo? Então, a gente assim já vai mais ou menos que sentindo, né, porque as meninas vão avisando, né, olha, começou o processo, então assim... É rápido para nós, né? Mas até para a vara é até demorado, né? Para eles deveriam ser bem mais rápidos. Quando a gente fica sabendo que vai começar um processo... no caso, as crianças, 2 delas foram para adoção, né? E uma retornou para a família. Mas então, assim, eles avisam, a gente vai tendo aquele período de adaptação. Então, a criança começa a visitar essa pretensa família adotiva, né? Você acompanha esse processo? Bem de longe, né? Tá. Na verdade, ele é feito mais pelas meninas do serviço. Então, eu levo, ou eu só busco, né? Ou elas levam e buscam, né? Porque, muitas vezes, nem sempre a família adotante quer esse contato, né? Muitas delas não conhecem o serviço de acolhimento, tem um pouco de receio, né? O que não deveria.
Então, assim, mas é feito um processo de desvinculação bem gradativo, exatamente. Para isso que existe a regra na família acolhedora, Raquel, de que as famílias que estão cadastradas no processo de adoção não podem participar. Essa é uma regra mesmo da família acolhedora? A ideia é que não se misture isso? Na verdade, assim, o que sempre precisa ficar claro é que a família de acolhimento, ela é uma família que está vinculada a um serviço e ela vai acolher as crianças, né, que estão... que podem ser encaminhadas para adoção. Que estão com medida de proteção e que podem ser encaminhadas à adoção ou podem retornar para a família. Essas são as famílias acolhedoras. Elas não são famílias para adoção. São famílias para acolher temporariamente. E não se mistura para a família não se ter... É uma família que está na adoção, que está inscrita na adoção. Ela pode servir de família acolhedora, ou a ideia é que não se misture isso para a família não criar a expectativa de ficar com aquela criança? Ao longo desses anos todos, né, da existência do SAPECA, a gente teve e tem famílias que já estiveram no cadastro, famílias que já adotaram pelo cadastro e depois vieram ser acolhedoras, famílias que o acolhimento despertou a questão da adoção, mas assim, elas não se misturam, porque o cadastro do setor de adoção, ele é feito pelo setor de adoção na vara da infância e o família acolhedora é feito com a gente e só para acolher temporariamente. Clarice, esse processo de retorno da criança do programa Família Acolhedora para casa é a responsabilidade da vara da infância? É a vara da infância e da juventude que cuida dessa família enquanto essa criança é retirada temporariamente e se estrutura? Como que é essa reestruturação familiar para se encaixar essa criança de novo? Então, na maioria dos serviços de acolhimento, tanto institucionais quanto a família acolhedora, existe essa tentativa de trabalho com a família, em parceria também com a vara da infância e da juventude, né? Com a rede de serviços da prefeitura também, né? De saúde, educação, enfim, e tudo que a gente puder tentar estruturar essa família para ter as crianças de volta, né? Agora, a gente estava falando ao longo do programa a respeito de se ter de fazer com que o programa seja uma forma de convívio para aquela criança de volta, né? E aí a Edna falou durante a experiência dela que quando ela disse para os amigos, eu vou ser uma mãe acolhedora, disseram, você ficou doida, né? E depois desse processo todo, eles se adaptaram? Como que o seu ciclo de amizades encara hoje esse vai e vem de crianças dentro da sua casa e a rotina? Eles convivem juntos, reunião de família, seus pais ainda moram perto de você, tratam como neto? Como que funciona esse processo todo, essa bagunça toda? Assim, a gente percebe que eles também vão se adaptando, principalmente as crianças, né? As minhas sobrinhas, elas já estão, assim, totalmente adaptadas, né? Tanto a pequena quanto a maior, né? Eu tenho uma sobrinha de 5, tenho uma sobrinha de 18. Então, assim, são primos mesmo, né? Então, eles sabem, a pequena de 5 fala, olha, fulano foi embora, né? Quando que vem outro, né? Então, assim, eles também aprenderam. Então, hoje já é natural. Então, eles sabem que, chegou um bebê novo, vamos na casa da tia para ver. Então, vira sobrinho, vira neto, igualzinho, não tem diferença. Eles se adaptaram. No ciclo um pouquinho maior, assim, de amigos, essas coisas, né, também, né, todo mundo já sabe, assim, a Edna já recebeu um bebê novo, não sei o quê, a Edna tá sofrendo porque o bebê vai embora, a criança vai embora, né. Então, assim, também eles já conhecem. E o bacana é isso, né, que a gente consegue difundindo a ideia, né, de que eles vêm e que eles vão e que ninguém morre. Né? Isso é muito assim, porque a pessoa fala assim, você é louca, mas você é louca, porque eu jamais vou fazer isso, porque eu não consigo desapegar. Né? Eu acho que as coisas têm que ficar muito claras, a gente não faz só pela gente, a gente faz pelo outro. Né? Então o importante é a criança, não é somente você, eu vou sofrer um pouquinho sim, mas o bem maior foi feito. Né? Agora, apesar de todas essas dificuldades e o sofrimento que é inevitável no caso de você se envolver num programa como esse, você fala que essa questão de cumprir a sua função dentro do todo, dentro da sociedade, né? É isso que você diria para uma família que hoje pensa,
ouviu falar ou ouve falar a partir de agora do Família Acolhedora, o que você diria para uma família que pensa, será? Eu diria que vá, porque assim, eu estou até contradizendo um pouco o que eu disse, mas assim, o bem para a gente é muito maior, né? Você ajuda, mas você também é muito ajudado, não tenho dúvida nenhuma. E que tire um pouco isso da cabeça das pessoas, né? Que eu não consigo me desapegar, né? Que a gente tem uma estrutura por trás da gente e ela é muito boa e ela funciona, né? Eu tenho todo o pessoal lá, os amigos também das outras famílias, né? E é o que eu falo, não vi ninguém morrer ainda por destituir uma criança, na hora que elas vão embora. A gente fica assim muito feliz depois da gente ficar sabendo como elas estão. Né? Então, assim, que faça, que tente, né? E que também que aprenda, assim, né? Eu acho que tem que ser isso muito claro. Acolhimento é acolhimento, a adoção é adoção, né? Para não misturarem as coisas, né? Que é temporário, sim, e que uma coisa não impede a outra, né? Deixar sempre muito claro, que as pessoas tenham a noção. Não é porque eu vou acolher, eu vou adotar. Não vai, né? Isso tem que ser sempre muito claro. E como a Raquel disse, existem casos que tem as duas coisas, né? Tem pessoas acolhendo e essa mesma pessoa pode estar adotando. Ela está lá no outro cadastro. Jamais ela vai adotar aquela criança que ela está acolhendo. Não tem essa preferência, né? Então isso tem que ser sempre muito claro. Agora, Raquel, para a gente poder encerrar, toda essa clareza e todo esse apoio que o SAPECA dá para quem hoje se envolve na questão do Família Acolhedora diz respeito à evolução. Você diz em 97 começou a se pensar numa situação como essa em Campinas. Em 97 o serviço ele foi implantado. De lá para cá, já se passaram muitos anos. Toda essa clareza no que diz respeito à informação e todo esse apoio que as famílias recebem hoje para acolher as crianças, diz respeito à evolução? É positivo, então, pensar que depois de todo esse tempo, apesar de ainda faltarem famílias para participarem do programa, hoje ele é executado com 100% de estrutura? Eu diria que sim. Eu acho que a gente conseguiu, a gente tem, mesmo o Conviver, que é o outro serviço, eu acho que hoje a gente tem uma equipe comprometida, uma equipe que busca estudar, que busca sempre conhecer mais, que busca se capacitar, né, para poder fazer esse atendimento. Eu acho que hoje a gente busca divulgar, né, o acolhimento para poder captar mais famílias. Eu acho que a formação das famílias que chegam, candidatas, eu acho que a gente, ao longo desse tempo todo, a gente sempre buscou melhorar esse processo, né, e depois o acompanhamento mesmo durante o acolhimento. Eu acho que, assim, eu diria que vale a pena, né, e eu acredito muito, e o serviço ele existe desde 97, né, começou como alternativa e hoje ele é uma política pública. Eu acho que por si só já diz que é possível. Agora, Clarice, mais do que o depoimento da Edna para dizer para a gente que mais motivação do que ela já deu para quem está nos assistindo, dizer que sim, que se deve entrar num programa como esse, o que ainda falta para o programa atingir o ideal que deveria? Falta mesmo a participação de mais famílias nesse projeto? Eu acredito que sim. Quanto mais famílias a gente tiver cadastradas e dispostas, mais crianças a gente vai poder fazer colocações nesse modelo, né? Que traz muitos benefícios para as crianças. Você, então, que está nos assistindo, se interessou por saber o que é ser uma família acolhedora, se tem a disponibilidade e a condição hoje de participar de um programa como esse, saiba então que a sociedade precisa da sua ajuda, precisa do seu apoio e que se você puder então entrar em contato através dos telefones 3256-6335 ou 3256-6067, você pode também obter mais informações a respeito do programa no site famíliaacolhedoracampinas.org.br. O programa Espaço Aberto de hoje conversou então a respeito do programa do Família Acolhedora com a Maria Raquel Nascimento, que é assistente social do SAPECA, o Serviço de Acolhimento e Proteção à Criança e ao Adolescente de Campinas. Raquel, obrigada pela sua presença, pelas explicações e pela oportunidade de conhecer melhor o trabalho não só do SAPECA, mas do Família Acolhedora.
Eu que agradeço. Nós recebemos também hoje a Clarice Piazon Teixeira, que é assistente social da Vara da Infância e da Juventude de Campinas. Obrigada, Clarice, pela presença. Eu que agradeço. E também a Edna Regina Rodrigues, que além de engenheira é mãe acolhedora. Obrigada, Edna. Eu que agradeço. O programa Espaço Aberto, então, fica por aqui. Até a próxima edição. Até já.